Vire para o irmão do seu lado e fala para ele: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos compartilhar uma palavra poderosa em nome de Jesus. Hoje é um culto especial, é um culto de Santa Ceia, um culto de termos nosso coração incendiado, receber uma palavra de fé, de ânimo e saímos fortalecidos por causa do poder de Jesus, da ceia. Coloca, por favor, o PowerPoint para a gente acompanhar a projeção. No livro de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Abre comigo a sua Bíblia. Lucas, capítulo 23, versículo 33. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também, as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam, aproximando-se, trouxeram vinagre e dizendo: se tu és rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Tinha uma placa pendurada na cruz, essas 3 línguas. E aí, 39 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Aqui nós vemos a cruz. Jerusalém estava vivendo um tempo de festa. A festa mais conhecida de Israel. A festa da Páscoa. Quando de repente a cidade é pega de surpresa com uma notícia que Jesus, aquele que curava milagres, expulsava demônios, fazia sinais e prodígios, o rabi da Galileia estava preso. Na sexta-feira, pela manhã, esse mestre, Jesus, conhecido pelos judeus como mestre, foi levado até Pilatos. E Pilatos, ele tinha a autoridade de inocentá-lo, mas com a clareza que Jesus era inocente, que Jesus estava ali por causa da inveja dos judeus. Pilatos então lava suas mãos e ele, autoridade, entrega Jesus para ser crucificado, traindo a sua própria consciência. Em Jerusalém, a multidão, aquele alvoroço, porque naqueles dias
era quase 1 milhão de pessoas em Jerusalém. Uma cidade tão pequena que estava tão amontoada de gente. Aí você começa a perceber o cenário que foi a crucificação. Era um tempo de alegria, era um tempo de festa, era um tempo que todos em volta de Jerusalém, todas as cidades, Samaria, Judeia, muitas cidades vinham até Jerusalém para celebrar a Páscoa. E aí todos ficam surpresos com essa notícia. Então, aquela Páscoa não foi a mesma durante milhares de anos, desde quando o povo do Egito saiu lá da escravidão, o povo de Israel saiu da escravidão, a primeira Páscoa foi celebrada. Desde aquele dia, algo inusitado aconteceu. Aquela Páscoa foi diferente de todas. Aquele dia foi diferente de todos. Porque todos os anos as mesmas multidões estavam lá. As mesmas celebrações aconteciam. Tudo ia como uma rotina de ano após ano. Mas aquele dia foi diferente. Aquele dia a multidão estava espremendo Jesus na Via Cruzes, ou a Via Dolorosa, subindo até o Monte Gólgota, ou o Monte da Caveira. E Jesus já estava sido tirado da cadeia, já tinha colocado uma coroa de espinhos, já tinham chicoteado 39 vezes, e colocou para ele carregar um travessão nos seus braços e subindo aquela via, aquele monte tão alto. E assim foi a Páscoa daquele tempo. Assim foi a crucificação, a morte mais vergonhosa e dolorosa de todos os tempos. A cruz era tão terrível que era um palavrão. Ninguém poderia falar a palavra cruz. A mãe batia os meninos se falasse essa palavra, porque era um palavrão. Era algo muito maldito. E aí nós vemos então que no Gólgota, de um lado, tinha um malfeitor. Do outro lado, outro malfeitor. E no centro, Jesus crucificado entre dois ladrões. Jesus está no centro. Aí a Bíblia fala que tinha que o Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja, um grande teólogo, era chamado de Dimas, que era conhecido como padroeiro dos presidiários pela igreja católica. Dizem de um bom ladrão, mas não tem bom ladrão. O outro foi chamado de Gestas, que foi aquele que blasfemou e negou Jesus mesmo na hora da morte. Lucas capítulo 23, 33 diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Eu quero falar sobre esses três homens que morreu na cruz. Os três falam muito a nosso respeito, amém? Os três estão envolvidos conosco. O primeiro homem, este morreu pelos pecados. Olha o que diz. A cruz do centro onde Jesus estava é a cruz da salvação. Está ali o Criador do universo. Aquele que criou todas as coisas. Deus estava ali na cruz do centro. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas a pergunta que nós devemos fazer nessa hora é por que ele foi crucificado? Não à direita, não à esquerda, mas por que ele estava no centro? Porque na verdade Jesus, ele é o centro de todas as coisas.
Jesus é quem divide a história da humanidade. Hoje nós estamos em 2024, depois de Cristo. E até os ateus, eles têm que falar isso. Eles têm que aprender isso. A cruz dividiu a história da humanidade. A cruz, no centro, não é porque ele era o pior deles. Nele não tem pecado. Ele nunca pecou. É porque ele julga entre os que se perdem e entre os que se salvam. Ele está na cruz do centro porque Deus lançou sobre ele a nossa iniquidade. Ele está na cruz do centro porque ele foi carregando sobre o madeiro o peso dos nossos pecados. Toda sorte de pecados mais terríveis que você possa imaginar. Quer seja estupro, abusos, todos os homicídios, assassinatos, suicídio. Não importa qual seja o pecado. Todos eles. Toda a angústia, toda a opressão, todos os sentimentos de pânico, sentimentos horríveis, tudo aquilo que está sobre o mundo hoje, Jesus carregou sobre ele. Ele carregou todas as nossas enfermidades, as mais terríveis que existem. Os piores cânceres, tumores, as piores doenças, todas elas Jesus levou sobre ele. Entenda que ele não foi para a cruz porque Judas o traiu por ganância. Ele não foi para aquela cruz porque os judeus, por inveja, o sentenciaram à morte. Ele não foi para a cruz porque os soldados, de uma maneira cruel, prenderam aquele maldito madeiro, como diz a palavra. E nem porque as pessoas disseram, crucificam e solte Barrabás. Ele foi para aquela cruz porque o Pai o entregou por amor a mim e a você. Ele foi para aquela cruz voluntariamente. Ele, mesmo ao sofrimento, ele viu que valeria a pena. E ele viu depois a alegria, a recompensa do seu penoso trabalho. Ele viu você sendo salvo. Ele viu você sendo curado. Ele viu você tendo uma família linda e maravilhosa. Ele te enxergou lá na cruz. Deus viu de antemão você sendo curado, transformado, sentado aqui, louvando o nome dele, adorando a ele. Ele te viu lá na eternidade junto com ele. Ele diz, valeu a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena todo o sofrimento. Vai valer a pena ficar ausente do Pai e sentir a maior angústia de todos os tempos. Vai valer a pena eu ficar diante de milhares de pessoas, como diz Jesus, né? Ele ficou nu. Sofreu todas as mais terríveis dores físicas e na alma, por amor a mim e a você. Ali na cruz do centro, ele vai como um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele vai para aquela cruz do centro, porque ali está o palco mais vívido do amor de Deus por toda a humanidade. É por isso que ele ficou ali. Cristo hoje, como naquele dia, é a única esperança para você, para nós. Porque você mesmo não pode se salvar. Você não pode salvar-se pelas suas obras. Você não pode se salvar por causa da sua religiosidade. Tem pessoas que anualmente, mensalmente, ajudam muitas pessoas. Dão esmolas, faz caridades,
tantas obras boas. Glória a Deus por essas obras, elas têm que continuar. E elas vão continuar por nós. Nossa igreja vai ter obras sociais em nome de Jesus. Amém? Mas você não pode se salvar pelos seus atributos morais, pela educação que o seu pai e a sua mãe deu a você. Suas ações de bondade não podem garantir a sua eternidade quando estão comigo. É por isso que você precisa de olhar para Jesus todos os dias e nunca esquecer da cruz. Nunca esquecer desta obra. Sempre lembrar-se, Ele me amou primeiro. Eu não estou me sentindo muito amado. Estou me sentindo meio rejeitado. Eu estou frustrado. Lembre-se da cruz. E o amor de Deus vai voltar a crescer no seu coração. Às vezes o amor, muitas vezes, não é sentido. Nem sempre nós sentimos algo dentro de nós. Nem sempre nós estamos quebrantados. Não é verdade? Nem sempre nosso coração está voltado para Ele. Mas nós não andamos pelaquilo que nós sentimos. Nós andamos pela fé. Nós cremos na obra que foi feita por nós. Nós cremos. Há 2000 anos que esse fato aconteceu. Mas até hoje, qualquer pessoa que olhe para a cruz encontrará salvação. Nenhum outro há como se salvar-se. Atos 4:12 diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Amém? Pode avançar, por favor. Segundo, um homem que morreu em pecado. Nós vemos em Lucas 23:39 que diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Então na cruz do centro tem Jesus, aquele que morreu por nossos pecados, que divide a história da humanidade, que ele veio voluntariamente. Mas agora do lado esquerdo, apesar de ser um pecador condenado à morte, aquele homem, ele estava a sua única oportunidade da sua vida. E não há nada mais perigoso do que alguém ouvir e ver o que Jesus fez. Ele presenciou aquela cruz, ele ouviu Jesus perdoando aquelas pessoas e rejeitar, mas rejeitar na última hora da vida. No seu último minuto, última oportunidade, ele rejeitou a cruz, ele rejeitou Jesus. Não há nada mais triste que rejeitar no último ponteiro da hora da vida. Ele tinha minutos de esperança, mas ele rejeitou. E rejeitar quando não se tem mais chance, nem novas oportunidades. Foi isso que o ladrão da esquerda fez. O ladrão da esquerda. Sabe, queridos, ele estava perto de Jesus. Ele perdeu sua última oportunidade. Ele ouviu Jesus, presenciou, estava nas mesmas circunstâncias que Jesus, na mesma cruz, no mesmo lugar. Talvez tem pessoas que é como aquele ladrão. Por que aquele ladrão representa nós? Porque nenhum de nós potencialmente é melhor do que aquele homem. Nenhum de nós, sem Cristo, talvez tem pessoas que estão perto de Jesus, ouviu falar de Jesus,
Tem pessoas que nós pregamos Jesus, mas perdeu a sua chance, porque igreja não salva. A igreja é lugar daqueles que são salvos, como estou compreendendo. Amém? Tem pessoas que ouviram pregações das suas avós, dos seus avós, ouviu o evangelho, teve oportunidade, mas rejeitou Jesus. Tem pessoas que estão no hospital agora e nós não sabemos quantas horas de vida vão ter. Tem pessoas que estão às suas últimas horas de vida. E nós precisamos de anunciar a eles Jesus. Para que nos seus últimos minutos, no seu último fôlego, ele possa se salvar. Tem pessoas que todos sem Cristo, todos sem Jesus, já estão condenados, como aquele homem já estava condenado. Ele já estava num lugar de condenação. Não tinha esperança para ele descer da cruz e voltar a viver uma vida como os demais estavam vivendo. Não tinha esperança para que ele, naquele momento, voltasse à sociedade e mudar o seu testemunho, provar-se que agora ele mudou de vida. Provar para as pessoas, receber uma nova chance. Olha, eu conheci Jesus e eu mudei. Ele não teve essa chance. O que me surpreende é que muitas pessoas hoje, elas não tiveram uma transformação, mas podem ser salvas. Não deu tempo de ser regenerado. De uma maneira instantânea, no coração dele, ele pode aceitar o Senhor e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu creio que o Senhor morreu no meu lugar. Eu creio que o Senhor se entregou por mim. Eu aceito o Senhor como o único suficiente Salvador da minha vida. Se ele fizer isso, ele será salvo. Mas o ladrão da esquerda não fez isso. O ladrão da esquerda, daqui a pouco eles me bloqueiam, né? De falar ladrão da esquerda. Ele teve a sua chance, mas não usou dela. Sabe, talvez você tenha até o testemunho do evangelho dentro da sua casa. E tem pessoas, o que dói no meu coração, tem pessoas que são religiosas, estão enganadas. Tem pessoas que não são salvas, mas acham que foram. Mas nunca confessou Jesus. Se você confessou Jesus um dia, se você crê que foi por você, eu tenho uma boa notícia para você. Você é salvo. Amém? Por isso é necessário crer com o coração e confessar. Pode abaixar mais o fundo para mim, que na live isso é bem alto. Talvez você tenha escutado a leitura da palavra de Deus, mas ainda não teve uma postura de fé para aceitar e declarar. Deus já livrou você muitas vezes. É tempo de se dedicar-se, se entregar mais para Ele. É tempo de viver a cruz todos os dias das nossas vidas. É um tempo, como diz a palavra, de tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir após Ele. Tomar a nossa cruz, falamos de negarmos os desejos da carne. Tomar a cruz não fala de peso, de dificuldade. Tomar a cruz não é pesado, porque pela graça de Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quem está na carne pode ser momentaneamente uma tarefa difícil, de falar não. De falar, não, eu não vou estar com você. Eu não vou ir para esta festa. Eu vou estar com o Senhor. Eu não vou fazer tal coisa. Estou cansado, desanimado, mas eu vou estar lá junto com meus irmãos adorando o Senhor Jesus. Eu vou estar firme e forte na célula, junto com meus irmãos recebendo de Deus.
Aparentemente, para aqueles que estão desanimados, é uma decisão a se fazer. Mas quando você toma a cruz, ela passa a ser leve e suave. Porque Jesus te chamou para fazer uma troca com Ele. Qual que é essa troca? A única troca do Novo Testamento que não é lei, é graça. Essa troca é: vinde a mim que você está cansado e sobrecarregado. Ele fala: lança sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Me dê a sua ansiedade, me dê os seus medos, me dê as suas preocupações, me dê as suas crises, que eu vou te dar o meu fardo que é leve e meu jugo que é suave. Aí parece algo absurdo. Fardo que é leve, jugo que é suave. É por isso mesmo. Aparentemente parece um fardo, aparentemente parece um jugo, mas ele é muito leve, ele é suave, é prazeroso. Só parece que é ruim a cruz, mas a cruz é prazerosa. Porque estar no centro da vontade de Deus traz a maior satisfação do seu coração. Traz a maior alegria que você pode viver, quando estão compreendendo. A nossa vida é uma vida de renúncia, mas é uma renúncia para ter vida. É uma renúncia para termos alegria plena. Então é uma renúncia para a satisfação da alma. Amém, queridos? Por que muitas pessoas estão frustradas, estão deprimidas, estão cansadas, vazias? A vida está sem graça. Entrou-se numa rotina. Trabalhar para pagar conta, estudar, e aí vai, os dias vai se passando e não tem novidade de vida. Não tem nada que move. Tem gente que conheceu Jesus há muitos anos atrás, mas hoje se encontra apagado, desanimado, entristecido. Eu não falo isso para julgar você, eu falo porque tem esperança. Ele quer fazer algo novo no seu coração. Ele te chama para águas mais profundas. Ele não quer o seu trabalho. Ele não quer o que você possa fazer. Ele só quer o seu coração. Ele só quer: Senhor, eu estou aqui. Eu nem sei como fazer. Eu nem sei como falar. Eu nem sei por onde começar ou recomeçar. Eu só sei de uma coisa: eu quero águas mais profundas. Eu quero conhecer algo além. Eu quero voltar a ser fervoroso de espírito. Eu quero voltar a ouvir a tua voz. Ter palavra de conhecimento, palavras proféticas. Ser um canal de Deus para as pessoas. Impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu quero ser um agente de milagres no meu trabalho. Se você falar isso para ele, ele vai te conduzir a uma vida abundante, vitoriosa, plena, satisfatória. Quantos querem? Eu quero essa vida. Quantos querem junto comigo? Diz amém. Diga aleluia. Voltando ao texto, lembre-se, observe-se, que esse ladrão da esquerda, ele está até orando, pedindo: Senhor, se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. Aquele homem fez um pedido muito louco, porque ele queria uma salvação sem cruz. Ele achou que ele estava ali injustamente. Ele não teve arrependimento de pecados. Ele não entendeu que aquela cruz, aquele julgamento ali, para ele era viável, era justo. Ao contrário de Jesus, que nenhum pecado teve. Mas aquele homem mereceu estar lá. Não vou entrar no mérito de julgamento de hoje, de antigamente, e nem de maneiras que aconteciam os julgamentos, mas naquele tempo a cruz era para aquele homem. Porque ele era um homem pecador, como assim todos que estão sem Cristo é pecador e está longe de Deus. Todos que estão sem Jesus estão condenados como aquele malfeitor da esquerda. Quando as pessoas que conhecem a Jesus sabem que Jesus é real, quando as pessoas que até endereçaram seus pedidos a Ele em oração, mas estão perdidas, porque elas querem ser salvas do seu próprio jeito. Porque se Jesus descesse daquela cruz,
atendendo o pedido daquele ladrão da esquerda, nós todos desceríamos até o inferno. E não podia descer daquela cruz. E tinha que estar lá. Para cumprir o propósito de Deus. Porque ele foi obediente. O plano de Deus para a nossa salvação era ele estar naquele lugar, na hora certa, com as pessoas certas. Ele tinha que estar lá. Porque ele foi obediente ao Pai. Porque ele nos amou. O que esse ladrão da esquerda estava pedindo era uma salvação por obras. Que Jesus virasse o super-homem. Que Jesus, naquele momento, clamasse aos anjos, dizendo: vem me libertar, e os anjos viriam. Ele dá ordem aos anjos. Viriam ali miríades e miríades de anjos, tirariam ele da cruz. E cairia fogo do céu sobre todos que estavam ali. Mas não é este o plano. O plano é ele ter ido como ovelha muda ao matadouro, sem abrir a sua boca perante os seus tosquineadores. Ele entendeu. Sabe, aquele ladrão queria uma salvação pelo seu mérito, pela obra da carne, pela força do braço. Quantas pessoas querem a salvação desse jeito? Acham que são salvas por aquilo que elas fazem. Há muitas pessoas hoje que não entendeu a cruz e tem dó de Jesus. E vê a cruz e fica com pena, dizendo: coitado, que morte triste. Jesus, tão bonzinho, morreu daquele jeito. A cruz não é para nós termos dó. A cruz é para aquecer o nosso coração e lembrarmos: Ele me ama. Ele me ama tanto que Ele se entregou naquela cruz por mim. Porque era para eu estar naquele lugar. Mas mesmo se eu tivesse, eu não me salvaria. Não teria como ser salvo. Não adiantaria nada. Sabe, tem gente que quer a salvação assim. Do seu jeito. Da sua maneira. O futuro não nos pertence. Está nas mãos do Senhor. Hoje pode ser dia de salvação. Um dia de clamor, dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti. Terceiro e último, um homem que morreu para o pecado. O primeiro morreu pelos pecados, por nossos pecados, estava na cruz do centro. O ladrão da esquerda morreu em pecado. Mas o ladrão da direita, na direita também tem ladrão, na direita morreu para o pecado. E este parece comigo e com você. Nós éramos estes, que morremos para o pecado. Eu acho maravilhoso esse texto, porque havia ali um diálogo entre eles. Na cruz houve um diálogo. E Lucas, como ele era médico, ele conta com detalhes isso. Nenhum outro evangelista contou o que Lucas falou aqui. Como eu disse, segundo o bispo Eusébio de Cesareia, era um dos pais da igreja que estava ali nos primeiros séculos, geralmente 30, 40 anos depois dos apóstolos. Ele documentou isso. E ele disse que Gestas era o da esquerda, mas o Dimas era o da direita. Eu acho maravilhoso que um começou a blasfemar. Se você é o Senhor mesmo, desce daí. Salva a ti mesmo e a nós também. Mas o direita falou: você está louco, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este nenhum mal fez. E os dois estavam conversando ali. Você vê o tanto que o da esquerda teve oportunidade da salvação, mas rejeitou na última hora. Rejeitou no último fôlego. Rejeitou a salvação. Mas o da direita, ele entendeu que ali era Jesus, o Filho de Deus, morrendo pelos pecados. A cruz da esquerda representa a rejeição, mas a cruz da direita representa a aceitação. Tem espaço para todos. Tem lugar nos céus para mais um ou para milhares. Há espaço para nós convidarmos, sairmos da nossa casa, porque ele disse
para aquele homem: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu creio que ele disse isso porque ele ouviu Jesus dizer: Pai, perdoa os que fazem. Como pode um homem sendo crucificado ainda abençoar aqueles que o apedrejam? Como pode um homem sendo crucificado liberar perdão sobre aqueles que o entregaram para a cruz? O da direita entendeu que aquele homem não era apenas um homem, era o Salvador, era o Senhor da nossa vida. Ele entendeu isso muito bem. Sabe, queridos, Dimas reconheceu que ali estava o Senhor. Quando você achar que você tem direitos a reivindicar, enquanto você pensar que não tem méritos a oferecer em troca da salvação, ou que a balança de Deus, elas não vão pesar por causa das nossas boas obras, não vão tender para o nosso bem, não há salvação. A salvação é pela graça mediante a fé. Dimas reconheceu que ele era pecador. Ele disse: nós merecemos. Eu mereço estar aqui, mas este homem não. Se não houver arrependimento, não há salvação. Gestas, ele queria descer da cruz. Achou que era injusto o que estava fazendo com ele. Mas Dimas, ele entendeu que ele merecia aquela cruz. E ele sabia que não desceria dela. Ele sabia que ele ia morrer naquela cruz. Mas este homem, ele enxergou além. Ele teve uma visão na eternidade. Ele não estava olhando para o natural. A sua esperança não estava terrenamente falando. Porque não tinha mais chance para ele de voltar para sua casa, se é que ele tinha casa, de voltar para a sociedade. Ele sabia que ele iria morrer naquele instante, mas os olhos dele estavam na eternidade. O ladrão da direita, ele entendeu para onde ele poderia ir. Então ele clamou: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus fala uma resposta interessante. Ele fala: em verdade eu te digo, que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele respondeu à oração daquele homem? Quantos acham que sim? Quantos acham que não? Quantos acham que sim? Quantos acham que não respondeu? Quem acha os dois acertou. Ele respondeu, mas também ele atendeu e não atendeu ao mesmo tempo. Ele atendeu para o paraíso. Ele foi salvo. Mas para o reino não. Porque para o reino, o ladrão pediu o reino. O reino é por meio das obras, através do Espírito Santo em nós. O reino é por meio de escolhas. Eu escolhi estar com o Senhor, a negar a mim mesmo, a dizer não. O reino é para os apaixonados. O reino é para quem tem bom testemunho. Aquele homem não tinha bom testemunho. E nem deu tempo de provar que ele mudou. Para as pessoas ele morreu como ladrão. Nunca foi salvo. Mas para Jesus, aquele homem agora fazia parte do paraíso. Ele teve a vida eterna. Percebe? Não deu tempo de ter obras. Não deu tempo de fazer o bem. Não deu tempo de restituir à sociedade aquilo que ele roubou. Não deu tempo de mudar de vida. Assim como muitos estão no hospital agora, não dá tempo talvez para eles mudarem. Tem pessoas que estão no último momento da vida. Não dá tempo deles batizarem. Aquele ladrão não foi batizado, mas ele foi salvo. Basta um clamor e a salvação está diante de nós. Basta um pedido de coração, com entendimento, que a salvação vai alcançar. Sabe, é como se ele dissesse: eu estou aqui porque eu errei, eu mereço. Mas eu quero, Senhor, encontrar contigo. Por último,
Dimas reconheceu que Jesus é o Rei Salvador. Enquanto ninguém entender isso, não há salvação. Fique de pé, em nome de Jesus. Talvez isso é espanto para muitos legalistas. E pode perguntar, mas como assim? Uma pessoa viveu a vida inteira no erro. Quer dizer que se ele arrepender na última hora da vida, ele vai ser salvo? Sim. Viveu a vida inteira no pecado, na farra, nas festas, na bagunça. Mas se ele crer com o coração no último momento, ele pode ser salvo. Mas também se ele for como Gestas e rejeitar, ele já está condenado. Não é Jesus que salva, que salvou e condenou. Ele fez uma obra na cruz e deixou aberto. Quem crê será salvo. Se você pregar e crer, será salvo. Não foi Deus que condenou, foi o pecado. Pecado que nós mesmos cometemos, que nos condenaram à morte eterna. Quantos compreendem isso? Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus. Coloca um cântico. Eu quero que você lembre agora dessa obra. Quem for servir a ceia pode se posicionar. É assim que nós orarmos, nós vamos entregar os elementos. Há uma escolha para você hoje. Talvez você está aqui ouvindo, ainda não escolheu. Mas às vezes você está aqui e a obra da cruz está passando desapercebida do seu coração. É tempo de renovar a fome e a sede. É tempo de incendiar o coração.